Eu sou programador PHP desde 2000, quando era o PHP 3 ainda, estava saindo do forninho, era muito bom, tá? E me especializei em HTML, CSS e JavaScript, né? Não tem como programador web não gostar de uma dessas 4 coisas aqui, né? Tem que gostar pelo menos de 3, HTML, CSS, JavaScript, se tiver o PHP, melhor, né? Sou gestor de e-commerce numa empresa aqui que chama UnitTI, que eu mesmo fundei, onde nós fazemos a gestão da lojinha Vida de Programador, do Vida de Suporte e também da loja do Bugin Developer, né? Só coisa boa, vocês devem conhecer por aí uma dessas 3 lojas, né? Inclusive o Galvão eu conheci, graças a Deus, agradeço ele novamente, o Anderson também, que deve estar por aí, né? Que é o sócio do Galvão aí, e está tocando a Confloss. Graças a Deus eu pude conhecer eles em diversos eventos PHP, e foi por causa de um evento lá em Chapecó, que o Galvão deve ter essa lembrança dos menos 4 graus de madrugada, bebendo aquela cervejinha polar muito boa, tá? Foi lá que eu conheci ele em 2015, 5 anos mais ou menos, a gente vem mantendo aí contato, ele é professor da nossa pós-graduação aqui também, tá? Eu sou coordenador e sou professor de um curso de graduação aqui na Faculdade Alfa, que é a faculdade local, trabalho como professor da pós-graduação no OESC da Unidade, e nós temos um evento bem bacana de PHP aqui, que é o PHP Weekend, que é local, é aqui de Maringá, nós fazemos em Maringá, no Paraná, e também o Vida de Programador Weekend, que o VDP Weekend, ele evoluiu e transformou-se no Vida de Programador Weekend, tá? Onde eu sou o coordenador, e também, né, sou coordenador de algumas trilhas do TDC também. Gosto muito de rock and roll, punk rock, Ramones, minha banda favorita, né? Espero que alguns de vocês também gostem. Isso aqui eu quero ter certeza que todo mundo goste, que é bacon, que eu também gosto bastante e acho que todo mundo deveria gostar. Disso aqui também, que é churrasco, eu tenho certeza que o Galvão ama isso aqui, gosta muito, né? E eu falei para vocês que nós somos desenvolvedores PHP, mas nós não fazemos gambiarra, tá? Só para ficar bem claro isso, tá? Nós fazemos no máximo ali um ajuste fino, um workaround, um jeitinho brasileiro, né? Um amartelado, um quebra-galho, mas gambiarra a gente não faz. Mas vamos lá então ao nosso tema principal da nossa palestra. Inclusive, eu consegui encontrar alguns hardwares interessantíssimos para mostrar para vocês aqui nessa palestra. Vamos ver quem conhece isso aqui, tá? Mas 2 perguntinhas que vocês podem ir respondendo ali no chat, tá? Quantos aplicativos você instalou no seu smartphone nas 2 últimas semanas, nos 2 últimos 14 dias? O que você instalou de novo? Ou você não instalou nada? Né? Podem responder aí no chat, vamos interagindo, galera. Podem colocar aí sim, não, qual que foi, né? Dependendo do aplicativo, às vezes você não vai querer colocar qual foi o aplicativo que você instalou, né? Mas tudo bem, mas coloque ali pelo menos se você instalou ou não, porque daí eu já sei também que não está travado aqui, galera, que vocês estão assistindo, não instalou, né? Então a maioria, eu creio que deva ter uma resposta simples, a menos que o seu aparelho seja novo. Se você teve que mudar de banco e daí teve que instalar o aplicativo do banco, né? Mas normalmente essa resposta é mais ou menos. Antes do Covid, né? Porque agora não adianta nada, você visitava um shopping, alguma coisa, você normalmente tinha um atendente lá na entradinha do shopping que entregava um papelzinho para você e dizia o seguinte: olha, se você instalar, que nós temos o restaurante tal, se você instalar o aplicativo, você ganha um copo de chopp, né? Você instala. Quando isso acontece, né? Uma vez eu fui para São Paulo e quase todos os shoppings tinham uma promoção assim, ficava o carinha lá embaixo, né, entregando um panfletinho, pedindo para você instalar o aplicativo do restaurante para você ganhar um chopp, né? Um chopp é uma boa, né, cara? Um chopp é uma tentação, né? Vocês têm que saber que, infelizmente, isso é. Agora, na verdade, aqui, fiz 2, mas na verdade eram 3. Quando você instala um aplicativo desse, você fica com esse aplicativo instalado ou você ganha o seu chopp e depois exclui, né? O que acontece? Você fica com o aplicativo, utiliza um aplicativo mesmo, ou só ganha o chopp e, ó, tchau, vou liberar aqui o espaço no meu dispositivo, né? Tem muita gente que instala até para ganhar o chopp, mas depois cai fora, né? Mas por que eu estou fazendo todas essas perguntas para vocês logo no início da nossa palestra aqui, né? Porque apesar de existirem milhares de aplicativos nas lojas, tanto na loja Android quanto na loja da Apple, né? A maioria não possui mais de 100 instalações, tá? Então, existem centenas de milhares
Mas a maioria, ele, inclusive, tem alguns que não tem mais de 10 instalações. Só o cara que fez e a família dele que instalou, e tem uns que nem a família dele que instalou, cara. Né, para testar e ficou ali, né? Esse aqui eu acho que eu repeti. Tá? Por que todas essas perguntas, né? Acho que eu passei. Então, o que acontece? Vocês, normalmente, na verdade, quando a gente pega um aparelho novo, alguns aplicativos, eles já vêm até pré-instalados. E outros nós instalamos, mas são basicamente os mesmos. Então, por exemplo, Facebook, tem gente que hoje nem gosta mais de Facebook, nem tem mais o Facebook, né? Aí, para instalar lá o Face App, para mudar a cara, né? Para ver como que você vai ficar homem, velho, mulher, de outro jeito, tá? O pessoal fica curioso e esses aplicativos, eles acabam, assim, tendo uma vida útil curta também, né? Acaba viralizando, o pessoal usa, mas... E aí acabam também com alguns problemas. Tem muitos que têm problemas de privacidade, né? Então, acabam saindo. O Telegram, que é muito bom, né? Acredito que o pessoal utiliza bastante, principalmente o pessoal aí que como nós programadores, gosta mais do Telegram do que do WhatsApp, né? A parte do Instagram, que o Instagram ele tem, sim, se tornado uma rede social bem bacana, principalmente porque não tem briga lá dentro, e um odiando o outro. O Waze, né, que eu acho que é o aplicativo preferido aí, além do Google Maps, né, para poder utilizar a localização, essas coisas. O WhatsApp, né, que basicamente aí quase todo mundo tem. Temos também lá o Baidu, né? Se alguém aí tiver, às vezes tem. Tá? O Baidu, na verdade, se você instala, você não consegue mais desinstalar ele, que ele volta, né? Sozinho. Acho que ele tem um mecanismo de ressurreição dentro dele. Se instalar no computador, tá ferrado. É o HA123. HA123 no desktop, galera, pelo amor de Deus, viu? Não tem jeito, né? O TikTok, que é um aplicativozinho novo, que está ganhando, uma rede social nova que está ganhando bastante, e tem gente aí que tem também o aplicativo que tem esse símbolo aqui, que eu não sei qual que é. Vocês sabem qual que é esse aplicativo aqui, gente? Vocês têm? Tá? Que é o Tinder, né? O Tinder tem um monte de gente que tem aí também. Safadinho, né? Quem tem o Tinder. Não, né? O Tinder diz que é um aplicativo muito bom e presente na vida das pessoas. Tá? Mas, certo. Então, feitas essas perguntas e colocado tudo isso, então vamos... né, parar um pouquinho para pensar. São mais de 2 milhões de aplicativos na Apple Store e nós temos mais de 3,5 milhões de aplicativos no Google Play. Tá? Então, o Google Play quase tem o dobro de aplicativos que a Apple Store. Isso aqui, gente, dá um dinheiro lascado, é uma grana lascada que dá tanto para os desenvolvedores quanto para as duas lojas. Tá? As duas lojas no ano passado somaram mais de 39 bilhões de dólares em vendas. Então, é um valor altíssimo, né? Só que, lógico, que esses aplicativos que têm poucos downloads, né, eles não conseguem chegar a ser aplicativos lucrativos. Então, nós temos um problema. 60% dos aplicativos que estão nessas duas lojas ali nunca foram baixados, tá? Ou foram baixados somente pelo seu realizador, pelo seu idealizador. Então, é um número bastante alto, né? Muita gente acha que vai ficar rico com o aplicativo, vou fazer um aplicativo, eu vou ficar rico, mas não consegue. Mas vai depender de uma série de outras coisas, como, por exemplo, engajamento, a parte do marketing e tudo mais. Né? Então, na verdade, nós temos um problema. É muito aplicativo, muita coisa lá dentro, e, na verdade, 60% dela não dá dinheiro para ninguém, não viraliza com nada, e então isso realmente é um problema. E com o PWA, ou Progressive Web Apps, isso pode, quem sabe, mudar, tá? Vou explicar por quê, vou explicar o que é. Pessoal, tem alguém aí que, por um acaso, nunca ouviu falar em PWA? Pode escrever aí na telinha aí que eu vou acompanhando aqui certinho, tá? Mas o que é? O que seria esse PWA? Para falar um pouquinho disso, né? Para quem nunca ouviu falar, pelo jeito eu acho que todo mundo já tem uma noção, pelo menos, do que é. Eu vou voltar um pouco no tempo, lá em 2007. Tá? Em 2007, não sei se vocês se lembram disso, mas surgiu o primeiro iPhone que era 2G. Ele tinha uma tela de 3.5, 4, 8 ou 16 megas de memória, e ele já vinha com o browser dentro. Então, vamos dizer que esse foi o primeiro telefone que prestou para a internet, né? E começou a ser comercializado naquela época e deixou também o Steve Jobs muito mais rico do que ele era.
Em junho de 2008 saiu o iPhone 3G. Tá? Ele era pequenininho daquele jeito, né? E naquela época, o nosso finado Steve Jobs disse o seguinte, ele apresentou uma ideia de aplicativos web. O que seriam esses aplicativos? Seriam páginas web que se comportam como aplicativos. Quando ele lançou o iPhone 7, o primeiro iPhone 2007, ele disse ali que, na verdade, a maioria dos aplicativos iam, né, funcionar dentro do próprio aparelho sem ter que se instalar. Então, ele, na verdade, tinha razão sobre isso, né? Só que a Apple também, para quem conhece, é muito safadinha, né? E ela mesmo bloqueia um monte de coisa para que tudo funcione normalmente, mas isso a gente vai ver depois. Para quem aí é um pouco mais velho, já deve ter visto um telefone da HTC, inclusive eu vou mostrar um para você, não é esse aí, esse aqui já é um melhorzinho, eu não lembro qual que é o modelo desse, mas eu tinha, não, tá, a bateria dele pifou, mas eu não sei, deixa eu parar aqui um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte, os hardwares eu vou mostrar depois, que daí eu paro a mostragem da tela aqui e mostro só os aparelhos, tá? Para que vocês, eu tenho um montinho de aparelho aqui, tipo um mini museu antigo. O primeiro HTC, eu era louco para ter um desse, fui no Paraguai uma vez para comprar um, mas meu dinheiro não chegou, não deu, tá? Foi o primeiro celular com Android, que foi esse HTC aqui, ó, o Mobile G1, era já 3G, tinha uma telinha de 3.2, era pequenininho, 192 MB de RAM e 256 MB de memória interna para você gravar suas coisas, que era mais que o suficiente. Tinha aquele tecladinho físico embaixo, que era bem bacana, e do ladinho ali tinha uma bolinha no meio do teclado, dá para notar que aquilo ali funcionava como se fosse um mouse, então era bem bacana, tá? Só que daí, mais ou menos nessa época, não sei se vocês são tão velhos assim, mas em 2008, galera, as pessoas faziam páginas com tabelas, 2006, 2007, 2008, faziam páginas com tabelas, tá? E as tabelas, elas serviam para quê? Elas serviam para separar o layout. Então, eu fazia uma coluna para o menu, ou criava as linhas ali dentro, né? Era uma maravilha, né? Para quem viveu aquela época ali, tem um pouco mais de idade, como eu e o Galvão, assim, uns 30 anos, né, Galvão? O que acontece aqui? Só que essas páginas que eram feitas com tabelas, nem sempre elas se adaptavam muito bem às telas, na verdade elas não se adaptavam, né? E com a saída desses telefones e esses browsers mais novos que renderizavam as páginas muito bem, foi necessário então parar de desenvolver página com tabela, se bem que de vez em quando, uma vez ou outra, eu encontro um maluco fazendo uma página com tabela em 2020, tá? Então o que acontece? Foi substituído, graças a Deus, porque o CSS nasceu para isso, né? O CSS substituiu as tabelas e aí nasceu o que a gente chama de design responsivo. Naquela época ficou conhecido como o termo tableless. Tem até o tableless.com.br, ok? Que é o site, né? Ainda existe até hoje, né? Daquele pessoal, muito gente boa. Eles estão ainda com o site, tem um monte de coisa bacana para você ver lá. Mas aí começou-se então a ser desenvolvido os sites com tableless ou somente CSS responsivos, para que se adaptasse, então, o mesmo layout a várias telas. Aí você pode até perguntar, você que é mais jovem, mas como é que se fazia site para telas diferentes naquela época? Você fazia um site para cada tela, para cada tamanho, tá? Na verdade, naquela época ainda tinha um pouquinho esse site funciona melhor no Internet Explorer, esse site funciona melhor no Netscape Navigator. Existia ainda um pouquinho disso, tá? Então, era triste. E aí, saiu em 2013 esse telefone maravilhoso. Não sei se alguém aí já teve um telefone desse, mas ele era um telefone com o Mozilla OS, o Firefox OS, tá? Ele era um sistema feito em C++, HTML, CSS e JavaScript em sua totalidade. Eu estou com o meu carregando aqui para ver se ele carrega, tá? Parece que talvez, quem sabe, possa ser que sim, que eu queria mostrar só o sistema para vocês aqui, certo? Mas parece que, infelizmente, acho que ele faleceu também, mas eu vou mostrar o aparelho para vocês depois, ok? Muito bacana aqui, tá? Deixa eu pegar aqui, acho que minha bateria também saiu fora do lugar, deixa eu ligar ela aqui antes que o telefone ou computador ele desligue. Gente, realmente hoje eu estou aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo, a tomada está logo aqui do lado, aí, beleza.
Agora vai. Gente, então acontece. Esse telefone, ele foi feito todo, galera, em cima desse pensamento. De tudo vai funcionar pela web, né? E tudo vai funcionar em cima de um sistema operacional em HTML. Eu não vou precisar mais fazer um sistema operacional para ser atualizado, etc. Já está na web, ele já se atualiza normal, né? Então foi uma grande ideia, né? Mas infelizmente, né? Para quem acompanhou e tem um telefone desse, ele teve uma vida muito curta. Tá? Não deu muito certo. Eu tenho um aparelho desse e na época eu fiquei muito curioso para saber como que funcionava e eu fiquei assim muito contente com o resultado, né? Joguei Cut the Rope, tem aquele Cut the Rope, aquele joguinho do sapinho que você vai cortando as cordinhas, funcionava realmente perfeitamente, a loja era bem bacana, e para ser um sistema novo, a loja dela tinha muito aplicativos, eu realmente achei que iria para frente, tá? Infelizmente, não foi, tá? E aí que em 2015, esses dois aqui, a Francis Berman e o Alex Russell, que trabalhavam na equipe do Google Chrome, eles cunharam pela primeira vez o termo PWA. Tá? Eles diziam que PWA deveria ser uma evolução, né, um web app que poderia evoluir progressivamente até se tornar um aplicativo instável, tá? Utilizando o recurso do seu smartphone. Então a ideia deles era isso, era utilizar todas as tecnologias para poder fazer um web app dentro da sua página web, fazer a sua página web ou seu sistema web virar um web app e virar, na verdade, aí um aplicativo, tá? Então, normalmente, um PWA, ele tem essas características aqui. A instalação facilitada, utilização de push notifications, que esse aqui é uma cereja do bolo que tem dentro do PWA. A utilização de cache, que é outra coisa muito importante para esse último item, que é poder funcionar de maneira offline. Tá? O que acontece? Eu posso fazer um aplicativo, uma página web que funcione offline. Então, isso aqui é muito bacana. Cortou a internet, a pessoa continua utilizando da mesma maneira, pelo menos uma parte da aplicação. Tá? E o ótimo, básico, maravilhoso disso tudo é que você vai utilizar HTML, CSS e JavaScript, sendo que esse aqui é o básico para você utilizar. Você pode utilizar outro framework qualquer, tá? Outras bibliotecas, você pode utilizar ele com Ionic, você pode utilizar com Node, você pode utilizar com React, tá? Não, até com jQuery você pode utilizar ele. Inclusive, o exemplo que eu fiz aqui, eu fiz utilizando o jQuery, tá? Funciona perfeitamente. Você pode aliar ele a outro framework de CSS, como o Materialize, para que seus aplicativos e páginas fiquem iguais aos aplicativos do Google, né? Você pode utilizar o Bootstrap, que é amplamente conhecido. Você pode aliar ele, por exemplo, ao Java ou PHP, não tem problema nenhum. Tá? Então, isso aqui é uma maravilha, mas o básico, que normalmente todo desenvolvedor web conhece, que é o HTML, o CSS, um pouco de JavaScript, né, já vai te ajudar muito a você fazer o teu primeiro Progressive Web App. Inclusive, a Mozilla, ela guarda uma documentação muito maravilhosa sobre isso, tá? E dá para você aprender muita coisa por lá também, certo? Então, sendo assim, até o Chuck Norris aprova PWA, lógico, né? É muito fácil de se mexer, muito fácil de você estar trabalhando com isso. Resumindo, então, até aqui, né? O PWA, na verdade, é uma metodologia de desenvolvimento, não é nenhuma linguagem de programação ou framework. É uma melhoria nas páginas web e sistemas. Lógico que o navegador que está se utilizando, ele tem que ter suporte HTML5, mas eu acho que no ano de 2000 que nós estamos, é muito difícil de você encontrar um computador, um dispositivo que possa não conter um navegador que seja HTML5, né? É uma evolução das páginas web, a gente pode dizer por assim ser. E outra coisa, galera, PWA, às vezes a pessoa pensa como se fosse um aplicativo, como se tivesse que ser um sistema. Não necessita de ser um sistema, você pode utilizar todos os recursos dentro de uma página web, ok? Por quê? Porque você pode transformar qualquer página e utilizar, por exemplo, cache ou navegação offline dentro desse site. Você não precisa utilizar todas as coisas que nós temos, certo? Utiliza recursos dos navegadores mais modernos, aliado às vantagens dos dispositivos móveis. Posso, por exemplo, utilizar câmera e algumas outras coisas. E sites que se comportam, então, com o aplicativo. Fazer os sites se comportarem com aplicativos, tá? O primeiro caso de PWA que existiu foi de uma loja indiana chamada Flipkart. O Flipkart, eles fizeram esse Progressive Web App
e chamaram ele de Flipkart Lite. Tá? Aí do lado está a telinha dele bonitinha, como ele carrega dentro do dispositivo móvel, né? Você pode ver que ele carrega ele através do endereço web, só que quando você visita o Flipkart, ele deixa você adicionar essa página como se fosse um aplicativo, inclusive com o ícone lá na tela inicial do seu aparelho e tudo mais, né? Então, esse site indiano, chamado o Flipkart, ele foi feito isso daí, e daí eles viram qual foram os resultados, a diferença maior entre você ter um aplicativo e um PWA, tá? Aumentaram em 70% o número de conversões. Então, imagina só para um site de e-commerce, você aumentar 70% o número de conversões nas suas vendas por causa desse aplicativo. O engajamento, a permanência no site foi maior, né, foi até 40% maior que nos aplicativos, né, nativos. Então, isso aqui é um bom resultado, porque quando você quer vender alguma coisa e abre uma empresa, acho que o principal porquê de você ter aberto realmente seria o quê? Você aumentar o número de vendas, você aumentar o número, né, o lucro da sua empresa. E isso aqui realmente aconteceu. Outros que vieram atrás, né, nosso famoso AliExpress e o Alibaba, né, tanto os dois do nosso querido Jack Ma, tal, um dos caras mais ricos do mundo, o PWA deles aumentou em 76% o número de conversões. Galera, eu não sei ao certo qual é o número, o valor que esses sites, o AliExpress, ele movimenta, né? Digamos aí que ele é o mercado livre mundial, né? Mas imagina só o cara conseguir aumentar em 76% o número de vendas, pelo amor de Deus, né? 15% mais usuários no iOS e 30% a mais no Android. Vocês vão entender por que o número normalmente no iOS é menor que no Android, embora nós tenhamos vários aparelhos iOS rodando por aí. Tá? Esse aqui é o case lá do nosso querido, eu tenho certeza que tem um monte de gente que deve gostar, que é do Starbucks, né? Venda de cafés. Eles têm também um PWA deles. Tá? Então, isso aqui é muito bacana também. Com certeza, acho que a maioria de vocês deve gostar de café. Então, olha só os números, né? 94%, tá? De downloads aí. Inclusive, ele está escrito o seguinte, ó, pedidos no desktop são os mesmos, mais ou menos a mesma quantidade que os pedidos no mobile. Você vai falar assim, cara, mas a gente está falando de Progressive Web App, você acaba remetendo isso a dispositivo móvel, né? E aí você agora está dizendo aí que os pedidos no desktop são mais ou menos os mesmos. Por quê? Porque o Progressive Web App, eles funciona somente nos aparelhos celulares, mas sim nos desktops também. O mesmo site, o mesmo web app que você faz, você pode inserir ele na sua tela da loja do mesmo jeito. Então, por exemplo, você está com Windows 10 aí, você está com iOS, com macOS, se você estiver, por exemplo, utilizando o Chrome, ele já pede para você instalar, certo? E ele adiciona tudo isso à sua tela inicial também, então isso é muito bacana. Então, não são somente páginas e aplicativos para dispositivos móveis, eles também funcionam tranquilamente em dispositivos, né, os desktops, notebooks e etc. Aqui nós temos aquela versão daquele jogo 2048, um jogo enigmático e muito bacana. Pelo menos quando eu ia no banco eu jogava pra caramba, para até passar o tempo para poder entrar. Ele também tem, né? O nosso querido Uber também tem a sua versão de PWA, né? A versão dele, o core dele é de apenas 50K. Então aqui nós temos um ponto positivo para a instalação de um PWA, gente. O PWA ele ocupa muito menos espaço do que um aplicativo nativo. Por quê? Porque é só HTML, CSS, JavaScript, imagens que você vai carregar depois, tá? E ele consome muito menos banda. Então, o load time deles ali, ó, até no 2G, né, funciona. Então, olha só que coisa maravilhosa. Aí, como a gente disse ali, eu acabei falando, também existem programas desktop, tá? Nós temos o Product.io, tá? Que é tipo um Trello, né?
é tipo um Trello, que você pode instalar no seu desktop. Ele instala no desktop e instala também no aparelho celular. É o mesmo aplicativo, o mesmo HTML, o mesmo CSS, ele só ajusta ali a responsividade dele para ficar bonitinho, tá? Então, qual é a mágica de tudo isso? O que tudo isso aqui que eu vou ter que saber, além do HTML, do CSS e do JavaScript, para fazer o meu primeiro PWA. Tá? A primeira coisa é o que a gente chama de Service Worker. Isso aqui é muito bacana. Isso aqui você pode, inclusive, utilizar em qualquer site, até mesmo sem transformar ele em um PWA. Tá? Mas o que é um Service Worker? É um script em JavaScript que vai rodar em segundo plano, que vai incluir na sua página ou no seu aplicativo recursos como push notifications e sincronizações. Tá? Então, ele vai te ajudar com esta parte. Então, você vai precisar de estar registrando um Service Worker dentro do seu aplicativo para que tudo rode. Tá? Ele também vai fazer a organização do cache, a detecção de rede para verificar se você está conectado ou não e cuidar da sua aplicação se ela for utilizada de modo offline. Então, o que acontece aqui? Ele detecta para ver se tem rede ou não. Se tiver rede, ele pega do cache e mostra para vocês a parte que ele tem guardado no cache. Ou então, ele pode já te levar para uma página offline para te avisar que você não tem internet naquele momento disponível, certo? Então, é bem bacana mesmo, funciona como um aplicativo nativo, né? E ele garante, então, essa experiência offline que nós podemos ter dentro da nossa aplicação. Então, isso aí é realmente, isso aqui, eu digo para vocês que é o ó do borogodó do negócio, tá? É uma coisa que ajuda bastante, principalmente quando você tem que ter aplicativos que possam não ter o funcionamento online e você, de repente, possa replicar o que você fez ali na hora que o aplicativo fica online, né? No caso ali, sei lá, vamos supor, fazer um aplicativo de venda, você está vendendo ele, está vendendo alguma coisa, sai da rede, fica offline, você grava tudo ali dentro, né? Pode utilizar tanto cache, quanto utilizar um banco de dados interno, né, do dispositivo, e depois, na hora que estiver online, você replica lá para o servidor nas nuvens. Então, isso aqui é muito bom, né? Não tem o que discutir. Tem muita coisa realmente bacana nessa parte do PWA. Tá? E o Service Worker, na verdade, ele tem algumas etapas do ciclo de vida. Tá? Ele tem a instalação, a ativação e o controle. Tá? Como que vai funcionar isso? Primeiro, ele vai fazer a instalação, que é o quê? Armazenar os dados no cache e registrar o Service Worker. Já eu vou comentar com vocês alguns problemas que eu tive por não prestar atenção em algumas coisas, para que vocês possam não passar por essas raivas depois. E eu também vou falar como que se arruma. Tá? Então tem a parte da instalação, aqui tem uma parte de um código, eu vou deixar, já vou mandar agora, terminando aqui para a nossa palestra, o PPT para o Galvão e para o Anderson, para que eles possam disponibilizar para vocês, depois vocês terem esses códigos, tá? Mas aqui ele vai registrar o Service Worker, no caso é um arquivinho que chama sw.js, que vai ficar salvo, né, lá na raiz do teu domínio, e você vai poder fazer os testes certinho, tá? E aqui é a nossa versão do Service Worker, onde eu pego e guardo as coisas dentro do cache, eu defino qual vai ser o nome do cache, posso definir qual vai ser a versão, no caso lá, na linha 2 eu defino qual que é o nome do cache, eu posso estar alterando, na linha 3 eu coloco qual vai ser o endereço offline, que vai abrir para você, para dizer que você está offline ou não, e ali eu abro o cache com o nome do cache, que é o iFood ali em cima, né? Vocês podem ver que é iFood, gente, não é iFood, com 2 Os, né? Eu criei ali, tipo, uma imitação só para a gente ver depois como funciona, tá? Tem um exemplo funcionando, eu vou passar o endereço para vocês possam abrir na casa de vocês e testar um pouquinho, certo? Então, tá guardando alguns arquivos que provavelmente eu não vou mudar, e o meu maior erro foi, já vou dizer, foi esse da linha número 8, onde eu guardei o index também dentro do cache, tá? Você guarda o index dentro do cache, dependendo do que você estiver fazendo nele, ele sempre vai abrir o index que está lá, e aí se você atualizar algumas coisas, pode ser que ele não funcione, tá? Mas eu vou ensinar vocês como é que vocês contornam isso também. E aqui embaixo,
tá? Aqui ele vai aguardar o cache e se tiver offline, ele vai abrir a URL que é offline, que vai ser essa que está aqui em cima, o iFood/offline, para mostrar alguma coisa. Então, na verdade, gente, olha, é um código grande, mas é porque eu tenho um monte de arquivo guardando no cache aqui. Eu digo para vocês guardarem os arquivos que provavelmente vocês não vão ter atualizações ali, tá? Arquivos que vocês vão carregar sempre e não vão ter atualizações, até para isso ser um pouco mais rápido. Segundo vai ser a ativação. Ele faz a verificação e verifica o que ele vai fazer com os caches antigos, tá? Isso aqui é muito bom, verificar o que vai fazer com caches antigos para não ficar abrindo os caches antigos e abrir os mais novos, tá? E a 3 é a parte do controle, que é o fetch, onde ele vai controlar todas as páginas que estiverem dentro do escopo do seu Service Worker. Então aqui, quando eu faço o registro, tá? Ele vai guardar isso dentro de um escopo, dentro da sua aplicação, tá? E aqui ele vai decidir o que vai ser feito com aquelas páginas que estão lá, tá? Inclusive, existem algumas coisas mais avançadas que eu não coloquei nesse exemplo, tá? Mas você pode verificar para ver quantidade de memória, tratar eventos ali dentro e etc. Nesse exemplo que nós temos aqui, que eu vou mostrar para vocês, não tem essa parte, tá? Mas então, resumindo, no Service Worker você tem a parte de instalação, ele pode ser que dê um erro, tá? Pode ser que ele ative, aí fique em idle, para ver se vai verificar se ele vai terminar, ou ele vai ficar ali no loop, para verificar se você está mandando uma mensagem, por exemplo, ali para você mostrar na tela e etc. Tá? E aí só tem uma coisa aqui que eu vou dizer aqui também. Aqui você tem vários arquivos que vão entrar no cache, certo? Se por um acaso um arquivo desse não existir, o Service Worker ele não instala, ele vai dar erro. Então, às vezes você vai fazer tudo certinho, vai falar, pô, eu fiz lá que aquele gordinho falou na palestra do Galvão e no Confloss, né? E não funciona essa porcaria. E você vai ver lá, é um arquivinho, por exemplo, aquele O, você esqueceu do L, ficou AL.js. E aí ele não guarda, cara, ele dá problema, tá? Você vai ter que dar uma olhadinha ali, né, nas ferramentas de desenvolvedor do seu navegador para verificar qual que é o arquivo que não está carregando, tá? Porque se não tiver todos os arquivos ali, ele não guarda no cache e por causa de um arquivo ele não funciona, certo? Então isso é muito massa, mas eu tenho aqui também uma mágica de número 2, que é o Web Manifest. O Web Manifest, ele vai daí controlar a parte da instalação do teu aplicativo, tá? Ele é um arquivinho JSON que ele controla a parte de web app, tá? Por exemplo, ele define tema, nome, ícone, como é que o aplicativo é carregado, por exemplo, se ele vai carregar na tela cheia, se ele vai carregar deitado, em pé, né? E como que ele vai ser adicionado à página inicial e também vai ajudar na instalação. Aqui eu posso definir ícones de diversos tamanhos, inclusive para poder daí, para cada sistema, cada resolução de cada sistema, eu posso definir qual que é o ícone que vai ser colocado na tela principal, tá? Aqui tem um exemplo que eu utilizei, então você vai usar um short name, esse short name é o nome que ele vai ter na tua tela na hora que você instalar, ele tem o nome do aplicativo, que tem um nome um pouco mais completo, porque daí o que acontece, na hora que for instalar, ele vai falar, o aplicativo tal quer ser instalado, ele vai escrever o name dele ali, e na hora de instalar vai ficar o short name, porque não dá para colocar um nome grande desse para ficar lá na tela, que ele nem aparece. Aqui dentro são os ícones, aí mais uma coisa, todos os ícones que você colocar aqui, eles deverão existir. Se por um acaso um ícone desse não existir, não vai funcionar, tá? Ali eu tenho Start URL, no final do Start URL aqui, ó, eu vou ter que o Start igual a PWA. Estou passando um parâmetro via GET, que daí, por exemplo, é a mesma página que você vai utilizar na página web, como site normal, é o site que você vai utilizar como PWA. Para você saber se existem pessoas utilizando mesmo como PWA, eu passei aqui um parâmetro para quando você poder visitar lá e ele iniciar o aplicativo no teu aparelho, ele passar esse parâmetro para me saber que está vindo por PWA, tá? Tem ali background color, o display, que vai dizer, o standalone, no caso, quer dizer que ele não vai abrir com a barrinha lá em cima, ele vai abrir como um aplicativo mesmo, ok? Isso é muito bacana, porque daí ele não abre como uma página web, ele abre realmente como um aplicativo. Não sei se vocês estão ligados naqueles aplicativos que o pessoal faz e coloca aquele
somente, faz só aquele page view, ele, na verdade, é uma página web que abre dentro do aplicativo, tem um monte de página de banco que faz isso, e tem o theme color. O theme color vai ser a cor do tema de várias coisas que você vai estar utilizando dentro da tua aplicação. Tá? Agora tem uma parte bastante bacana, que é a parte que é a segurança, porque ele só funciona com HTTPS. Tá? Se o seu servidor não tiver HTTPS, ele não funciona. Então tem que ter isso aqui, gente, para garantir o mínimo de segurança para o teu aplicativo. Imagine que hoje na web, daí você poderia colocar qualquer página como se fosse uma aplicação. E aí você está ligado que vai ter uns caras que vão querer fazer maldade, né, por aí, né? Capturar dado, coisa que não pode. Então tem que funcionar em cima de um HTTPS, né? Então, a mágica 1 mais mágica 2 mais JavaScript mais o HTTPS transforma a sua aplicação em um Progressive Web App, tá? Então, isso aqui é uma coisa bacana, tá? A instalação é pequena, normalmente, vai depender das coisas que você guardar em cache, mas eu quase nunca vi nenhum PWA com maior que 250, 300K. Então, quer dizer, se você for pegar uma aplicação nativa que consome mais espaço em disco, aqui, no caso, ele vai ocupar bem menos, tá? Ele vai montar na sua tela, tanto de tablet, quanto desktop, quanto de dispositivo móvel, alguma coisa bem parecida com a aplicação mesmo, tá? Apesar que tem um monte de gente que utiliza aplicação de banco, que é uma página web abrindo lá e até hoje acha que é um aplicativo. Então vamos lá um pouquinho, antes de finalizar aqui, para os cases de sucesso, né? A revista Forbes, em março de 2019, há 1 ano e meio, ela estreou o seu PWA, tá? Então, uma coisa muito bacana. Teve aumento de 43% nas sessões para o usuário, 20% nas impressões por página, aumento de 100% das taxas de engajamento, 6 vezes aumento do número de leitores que completam a leitura dos artigos. Tem muita gente aí, abre lá no Facebook, vê uma notícia, clica, só vê a parte de cima, só o título e a primeira foto e já cai fora. Né? Para eles interessam realmente o tempo que você ficou lá dentro, se você leu inteirinho aquele artigo ou não, até porque no meio daquele artigo existem publicidades que você tem que ver para que eles possam ganhar um pouco de dinheiro. O Tinder, gente, o Tinder eu achava que era um jogo novo, cara, um jogo novo. Não sei se alguém tem Tinder, teve um amigo meu que tinha o Tinder instalado e eu achava que era um jogo igual aquele do Face Smash que o Zuckerberg fez, né? Eu peguei o celular dele, estava aberto, rapaz, eu achei tão interessante, comecei a brincar no Tinder dele lá, dando nota para todo mundo, e depois de uma meia hora que ele viu que eu estava com o celular dele, ele chegou para mim e falou, cara, o que você está fazendo aí? Eu falei, cara, tô brincando nesse jogo, muito legal, cara, tá aparecendo muita gente bonita aqui, eu tô marcando tudo aqui, só que o meu conceito de bonito é diferente do dele, né? E, rapaz do céu, deu o maior problema para ele, depois foi bem bacana, ele arrumou muitas pretendentes, né? Quase que ele apanhou, né? Mas tudo bem. Tá lá o Tinder e ele também é um aplicativo, tá? Um PWA. E o que aconteceu com os resultados? Eles viram que os usuários interagiam mais no PWA do que nos aplicativos nativos, né? Os usuários também enviavam mais mensagens pelo PWA do que pelo nativo, editavam mais o seu perfil, e o tempo gasto na aplicação é maior do que nos aplicativos nativos. Então, tem um monte de pontos positivos nisso aqui, tá? Então, por isso a gente chega na pergunta, que é o título da palestra, se PWA é, então, a solução para tudo ou para quase tudo, né? Infelizmente, não. PWA não é a solução para tudo. Fala, nossa, o cara falou um monte de coisa de PWA para chegar agora no final aqui para mim e falar que não serve para nada. Não, não é que não serve para nada, muito pelo contrário. Ele é muito bom, como nós vimos ali, tá? Então, o que acontece? Os aplicativos nativos, eles podem acessar muito mais itens de hardware do que o PWA, porque o PWA não consegue acessar diversos itens ainda, tá? Pode ser que no futuro isso possa ir mudando. No começo, há 2, 3 anos atrás, ele também não fazia um monte de coisa e com o tempo isso foi modificando, né? Então, creio que dependendo de como estiver a tecnologia dos navegadores, JavaScript e tal, ele possa acessar muito mais coisas. Mas hoje ele tem o suficiente, por exemplo, para fazer funcionar o seu Tinder, né? Para fazer funcionar o seu Waze e para poder fazer funcionar o Uber. Então, geolocalização, fotos, essas coisas, tranquilo, ele acessa, né? O que ele não consegue acessar por enquanto? Contatos da sua agenda, SMS e fazer o Inter-App Communication, que seria o quê?
por exemplo, eu conseguir trocar dados com outro aplicativo instalado dentro do seu aparelho. Tá? Isso aqui até por segurança. Por quê? Porque isso é um aplicativo que está sendo instalado via web, apesar de ter HTTPS, ter um monte de coisa, né? Ele ainda não faz isso aqui, então eu não consigo fazer a troca de informações entre aplicativos já instalados, né? Outros aplicativos que estejam instalados. Mas ele acessa o Bluetooth, a câmera, a parte de geolocalização, o microfone, daria, por exemplo, para fazer aí um WhatsApp ou um Telegram, né? Via aí, PWA. Tá? Agora vem o problema maior, que é a parte do iOS, porque o iOS limita bastante a ação do PWA, porque lá não funciona. Push notifications, ele limita o tamanho do cache que você pode guardar. Eu não lembro ao certo se é 25 MB, é um tanto bom, tá? Mas se você, eu fiz 2 aplicativozinhos para mostrar para vocês aqui. Um utiliza, ele guarda o cache de imagens, então daí já miou, né? E mais outras coisas, tá? Não é possível acessar dados de outros aplicativos para autenticação, né? Então, para você autenticar por Google e essas coisas, ele também pode ser que tenha algum tipo de problema, você apresenta algum tipo de problema, mas, né? No caso, nós temos o Android e o iOS para poder nos ajudar aí, né, que é onde nós vamos utilizar mais o Progressivo Web Apps. Em muitos casos, o que pode acontecer? Ele pode completar a vida de um app ou até substituí-lo. O que acontece? Você tem um aplicativo de suporte para o aplicativo nativo que já existe. Aqueles que não querem instalar um aplicativo nativo ou possuem um aparelho celular um pouco mais antigo, que o PWA ele coma muito menos recurso, você pode estar utilizando o PWA em vez de utilizar o aplicativo nativo. Tá? Eu tenho um amigo aqui, o chinês, que graças a Deus, né, o Galvão conhece o chinês, ele tinha aquele Samsung Pocket Y de 2016, ele estava usando até esses dias. Ontem ele comprou um Xiaomi Note 8, pelo menos, tá? Mas ele ficou por anos utilizando aquela porcaria daquele celular. Na verdade, não vou dizer que é porcaria, porque ele funciona muito bem até hoje, tá? Então é muito bom. Elaine, eu já li aqui a tua pergunta, já vou respondê-la, até mostrando aqui um exemplo, tá? O exemplo, gente, ó, um dos exemplos é isso aqui, ó, pwa.professorburnes.com.br, ou se vocês tiverem aí o leitor de QR Code, né, a câmera, o celular, podem apontar o celular para ele abrir. Eu vou abrir ele aqui na outra telinha e vou mudar a telinha, que eu vou parar esse slide para mostrar para vocês ali. Deixa eu pegar aqui também os 2 exemplinhos que eu fiz. Vou sair daqui, aí, vou passar para cá. Vocês podem ver, olha só, que esse aqui é o iFood, com U, não com 2 Os, tá? Esse aqui, ele funciona a parte dele offline e parte dele online, tá? Você vai ver que aqui eu estou no desktop e aqui em cima ele já aparece o maisinho. Deixa eu dar o zoom aqui. Mais um. Olha lá. Mas aí quando eu passo o mouse por cima dele, se não ficasse aqui o zoomzinho, sai daí. Aí, ó, ele fica o maisinho aqui, instalar, né, o iFood. Então, o que acontece? Ele instala no meu Windows, tá? Peço perdão pelo meu Windows, mas meu Mac ali deu problema, eu não consegui ligar ele, tá? O maisinho aqui, olha, ele vai perguntar para você se você quer instalar esse aplicativo aqui, certo? Então, instalando esse aplicativo, ele vai ficar disponível aqui. Já, ó, ele vai abrir dessa forma. Ó, não abre mais com a barrinha de endereço, tá? Eu posso pegar e modificar ele aqui para ficar igual ao celular. No celular, ele vai abrir desse jeito, tá? Aqui o menuzinho, certo? E se você tirar ele do online, ele vai funcionar mais ou menos certinho, tá? Se eu não me engano. Adiciona esse aqui, eu fiz um exemplinho, eu vou até colocar ele lá no... Nossa, agora que eu vi que está escrito errado, tá frango, chicken frango, mas tudo bem. Depois eu vou colocar ele lá no GitHub também, do jeito que está aqui, para vocês verem mais ou menos como foi feito, tá? Todas essas informações estão vindo de um JSON, né? E ele carrega aqui. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu abrir ele de novo. Aí ele é responsivo. A mesma página que está abrindo aqui é que vai abrir no celular de vocês, tá? Aí o que vocês podem fazer lá? Podem fazer o teste, né? Deixa eu apertar aqui o F12. Deixei um pouquinho só mais rápido, porque eu estou vendo que está faltando um pouco tempo aqui. Aqui, gente, para você que vai mexer com o PWA, aqui nós temos a abinha de Application, tá?
Vamos ver aqui. A Elaine perguntou: no caso de aplicações que precisam rodar offline a maior parte do tempo, é viável o PWA? Sim, porque os arquivos são menores. Normalmente eles são arquivos pequenos. A menos que você queira guardar, mesmo que seja essas imagens aqui, cada imagem dessa aqui tem 20, 30K. Então ele guarda bem se você necessitar, certo? Aí a única coisa que aqui, por exemplo, é feito para ser como se fosse um e-commerce. Então essas imagens iriam mudar as imagens dos produtos que iriam carregar aqui. Tá? Mas aqui no caso, o que eu estou fazendo? Eu estou carregando os produtos que estão abrindo na tela. Então, produtos novos eu não estou abrindo, se ele estiver offline. Tá? Ele só vai abrir os produtos que já estavam ali. O Sarda que perguntou se tem possibilidade. Tem possibilidade de usar algum recurso do computador quando instala ele no computador. Tem alguns recursos, igual no celular você pode utilizar, recurso de câmera, os mesmos recursos, tá? Você não consegue ter acesso a algumas outras coisas só. Mas você consegue usar a câmera, por exemplo, para tirar foto, para gravar o áudio, utilizar a geolocalização normal. Por exemplo, o Uber ele funciona, o PWA dele aqui também do mesmo jeito. Então, tudo que ele consegue fazer utilização lá no aparelho celular, ele vai conseguir fazer provavelmente utilização no seu computador também. Tá? O Windows, vocês sabem, né, galera, que o Windows é o Windows, né? Então, às vezes, se você tiver num usuário que não for usuário administrador, pode ser que dê algum problema, mas é por quê? Porque o usuário ele não dá acesso àquela parte, tá? O Lucas dos Santos perguntou: dado esse limite cache que comentou, um aplicativo que envolve volume de dados locais maiores, podcast, livro, leitura, tá? Aí o que acontece? Lá no iOS, Lucas, infelizmente, para você fazer isso aí de podcast, essas coisas, infelizmente, provavelmente o cache dele vai ser muito limitado para você guardar as coisas lá, tá? Então isso aí vai complicar bastante. Agora, se você tiver no Android, eu acho que não vai ter problema nenhum. A única coisa é que ele vai utilizar mais o espaço que tem no teu aparelho, tá? Agora no iOS não tem como, cara. O iOS ele vai chegar a uma parte que não vai conseguir mais guardar nada porque ele limita. Vocês sabem que eles limitam provavelmente, por quê? Porque isso aqui, gente, não precisa passar por loja para poder instalar. Inclusive o Google Play, né? Hoje ele já tem a parte PWA lá também, né? Aí o que acontece? Você não consegue ter controle sobre ganhos do que acontece dentro do aplicativo. Então, logicamente, né, o cara que é esperto, por exemplo, a Apple, né, não vai querer muito, não tem um controle sobre também a qualidade do código que está escrito ali, né, que eles gostam de ter, porque senão acontece algumas coisas assim. Então, é bem complicado a parte deles mesmo, tá? Mas eles bloqueiam, assim, um pouquinho, até para não dar problema para eles, né? Para que eles tenham um maior controle. Eu vou aumentar aqui o zoom, só para mostrar aqui do ladinho, vem para cá, rapaz. Deixa eu passar aqui. Vem para cá. Eita, eu tô com duas telas e lascou. Vou diminuir aqui. Aqui do lado vão aparecer, na coluninha Applications, os Service Workers que vocês têm. Então, aqui no caso, o Service Worker do SW, ele tá verdinho. Opa, cliquei aqui sem querer. Ele tá verdinho aqui. Vai lá, rapaz. Ixi, tá travando. Eita, lasqueira. Acho que travou. Tá travando. Deixa ele... Enquanto isso, eu vou... Eita, vai lá, rapaz. Eita, tá travando. Depois eu volto aqui. Mas, gente, o que acontece? Nessa coluninha daí, do application, tá? Ele vai mostrar o service worker que está rolando. Aqui você vai conseguir parar, colocar ele em modo offline para você fazer a utilização dele em modo offline, tudo bonitinho, tá? Tem como rodar tarefas em segundo plano, por exemplo, você ficar verificando ali, porque ele tem um ciclo de vida. Aquele ciclo de vida, ele fica em loop. Tá? Então você pode colocar em loop para verificar se tem alguma atualização, para verificar se tem push notification. Ele carregou aqui de novo. Ó. Então aqui, ó, você vai ter aqui a última pergunta ali do rapaz aqui. Ele tem o push, o sync. Aqui você consegue fazer isso tudo na mão. Mas, por exemplo, o seu usuário não vai ficar vindo aqui e clicar nisso aqui, né, de jeito nenhum. Tá? Então o que acontece? Você tem que colocar daí, aqui nesse caso aqui eu não tenho isso. Tá? Mas na programação você coloca para ele ficar atualizando sozinho isso daí, para verificar. Esse aqui é de um outro aplicativo, é desse aqui de baixo aqui que a gente está vendo. Tá? Então ele fala qual foi a hora da publicação, tudo isso. Quando você atualiza, ele já puxa aquela atualização e joga. O erro que eu cometi, que eu falei lá no meio, foi o seguinte: eu esqueci de quando fui testar ele pela primeira vez, colocar ele para verificar a atualização de cache, essas coisas, tá? E aí é um problema que você tem que cuidar. Por quê? Porque daí eu atualizei o index e joguei lá e ele guardou o index, tá? Ele guardou o index dentro do cache. Então, mesmo que eu atualizei, deixa eu desligar só meu zap aqui,
Tinha deixado para entrar aqui, mas beleza. Para não ficar fazendo barulho. O que aconteceu? Eu guardei o index dentro do cache e adicionei coisas novas naquele index. Como ele estava no cache, de onde ele puxou? Do cache. Para poder instalar um novo Service Worker, se você vier aqui e clicar no Stop, ele para, tá? Mas só que daí como é que o usuário meu vai saber que tem que clicar no Stop? Não dá. Aí o Service Worker, nós temos um script para poder desregistrar todos os Service Workers que eu tenho daquele domínio e instalar um novo, tá? Então daí eu fiz isso daí. Ele estava tudo guardado em cache. Eu consegui fazer isso por quê? Porque como ele tinha um arquivo de login, dentro do login eu coloquei para desregistrar. Então, na hora que a pessoa logava, ele desregistrava que ele estava com problema que eu esqueci de colocar atualização de cache, né? E daí ele instalava desinstalava aquele que estava com problema, instalou o novo já com atualização para não ter esse problema, tá? Então tem só que tomar cuidado. Eu coloquei todos os arquivos, inclusive o index, e daí lascou tudo. O outro exemplo, gente, eu acabei esquecendo de colocar ali, mas é o vdp.unity.com.br, tá? Esse aqui eu roubei umas tirinhas do Vida de Programador, e esse aqui tem um botãozinho adicionar a página inicial, tá? O outro não tem, tá? Esse aqui, o que eu fiz? Ele guarda todas essas tirinhas no cache, e daí na hora que você sai, na hora que você fica offline, aí ele pega e abre as tirinhas do mesmo jeito, tá? A única coisa é que ele tem que abrir a primeira vez. Ele vai ter que abrir a primeira vez para guardar no cache e depois ele não precisa mais. A única coisa que eu fiz pegar emprestado, né, as tirinhas lá, porque ele tem um XML no site dele, eu pego e entro lá e copio todas as fotos para cá, copio as fotos para o meu servidor e daí já guardo elas no cache, tá? Então já é um pouquinho diferente. Eu vou colocar ele ali no chatzinho para que vocês possam tá visitando ele também, tá? Que é esse daqui. E aí depois eu vou passar o endereço desses aqui para vocês terem ele aí também para poder fazer o teste, tá? Deixa eu só pegar aqui, cadê para poder finalizar que já está terminando o tempo. Deixa eu pôr aqui, Ctrl F5, aí, beleza. É o exemplo, né? É o exemplo nosso. Ele tem a parte offline, esse cara guarda no cache, faz detecção de rede, utiliza o JSON, né? Lógico, o JavaScript. E tem essa parte aqui que é bacana também, que é para vocês fazerem a verificação dos seus PWAs, que é o Google Lighthouse, que vocês podem instalar como extensão aí do Chrome, tá? Ele verifica para você como está a performance, acessibilidade, melhores práticas, SEO, e também se ele é um PWA válido, tá? Que no caso, esse aqui é desse do iFood, e ele está mostrando ali com o Progressive Web App válido ali, tá? Então, muito bom ali isso daqui para você utilizar, certo? E por fim, então, qual seria a solução? Utilizar também o PWA e não só o PWA. Você não vai substituir o teu aplicativo nativo se você já tem por um PWA, tá? Mas você vai colocar ele também para rodar. E aí, se eu for ter que construir um aplicativo, um PWA, né? Eu não tenho um aplicativo, vou ter que construir um. Qual dos dois seria o ideal? Eu acho que daí você teria que verificar quais são os atributos que você vai estar utilizando. Se você vai precisar de alguma coisa que o PWA não te atende e não utilize, faça lá o aplicativo nativo mesmo. Agora, se o PWA que você for fazer tiver todas essas recomendações que nós vimos aqui, que funcione, não tem problema nenhum você fazer um PWA, ainda mais que a loja da Google também aceita, né? Só que vocês sabem que tem uma grande maioria de pessoas que utilizam o iPhone, né? Então também tem que pensar um pouquinho nisso. Ah, tá. E no iPhone? No iPhone ele não aparece aquele botão para instalar, galera. O iPhone você tem que clicar lá embaixo e mandar ele adicionar, tá? Então é um outro problema que tem. O cara não vai dar para saber, por exemplo, coloquei ele no Vida de Programador, um botãozinho, né? Não funciona lá, tá? Mas não funciona. Então esses são os problemas. Esse aqui é o problema que eu citei, como eu arrumei, que deu ruim, né? Não funcionou. Aqui é como eu arrumei, registrei o nosso querido SW, e aqui eu deixei uma bibliografia de um monte de lugar que eu fui tirando partes dessa palestra ou partes da programação, tá? Aqui, eu vou mostrar. Finalmente aqui, tá terminando, pessoal, já vou finalizar aqui. Quem quiser conversar comigo, pode chamar no burns@professorburns.com, eu tenho um site também, esse é o meu LinkedIn, tá? O GitHub eu não coloquei isso aqui lá, eu vou colocar ainda. Vou passar para o Galvão para que vocês tenham tudo isso, e eu só vou mostrar aqui para finalizar, tá? Eu vou passar ali certinho aqui o meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato comigo depois.
dizer para vocês também, para quem gosta de PHP, no final do ano nós teremos PHP Conference, tá? Nós vamos estar com um curso bem bacana de GraphQL lá, então assistam, tá? Deixa eu pegar aqui, agora eu vou... Cadê aqui? Estou aqui desse lado. Vou parar a apresentação, tá? E vou mostrar aqui as relíquias para quem está aqui no momento. Não sei se vocês podem falar aí, se vocês estão enxergando. Infelizmente, Galvão, ele estufou a bateria, tá? Mas não sei se dá para ver certinho aí. Mas isso aqui, gente, é um HTC, cara. Isso aqui era Android 2 ponto alguma coisa, tá? Eita! Nós fizemos uma gambiarra nele, Galvão, para ele funcionar um Android 3 aqui. Ficou lerdo pra caramba, porque é 256 de RAM isso aqui. Agora, isso aqui eu guardo relíquia, eu não consegui, deixa eu ver aqui. Ele não ligou, a bateria dele também deve estar ruim, mas esse aqui eu vou tentar recuperar, porque é só para mostrar o sistema dele. Gente, isso aqui é um Firefox OS, tá? É um Alcatel, ele tá meio... Tava guardado, aí eu recuperei lá. Ele é o modelo OneTouch. Conseguiu ver aí, Galvão? Aqui, ó. Ele é um modelo OneTouch, tá? Esse aqui é um Firefox OS, para quem nunca viu, é bem bacana. Eu vou tentar recuperar ele, que eu acho que a bateria dele que tá ruim, tá? Galera, alguém quer fazer alguma pergunta? Lá eu tenho esse aqui também, ó. Não sei se vocês já conhecem daqui, ó. Nossa, olha isso aqui, bicho, parece que um caminhão passou por cima. O Nokia 1100, bicho, esse é aquele que tem lanterninha. Esse funciona ainda, tá? E ele é com chip, esse aqui. E quando dá pau no meu aparelho aqui, eu uso ele, cara, ó. Maravilha, ó. Só que não tem WhatsApp, né? Gente, vocês têm mais alguma pergunta? Podem fazer aí do lado, por favor, se alguém tiver mais alguma pergunta. Certo? Gostaria de agradecer a todos vocês, então, tá? Pela paciência de ter me ouvido por 1 hora, porque vocês viram que eu falo bem pouco, né? Eu cheguei um pouco atrasado, mas desde quando eu cheguei eu não parei de falar, gosto de falar bastante. Digo para vocês que quem puder, ano que vem, participar do evento, quando forem lá em Florianópolis, participem, porque é uma cidade muito bacana, inclusive quem for de fora, porque são diversas palestras e muita gente boa palestrando, né? Nós temos aí palestrantes de renome e eu aqui no meio, né? Mas diversos palestrantes de renome que vale muito a pena, certo? Essa parte de JavaScript e HTML sempre foi muito bacana. Se vocês puderem utilizar a PWA, façam seus exemplos.